Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento que vocês estejam assistindo a essa videoaula. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Laboratório de Práticas Jurídicas 1, tá? Hoje, gente, abordaremos uma peça processual, na verdade, duas peças processuais. Inclusive, vou pedir a paciência para vocês, porque nós vamos abordar hoje duas peças, tá? Contudo, o tema é o mesmo. Então, a ação de hoje, gente, vai ser ação de divórcio. Mas não tem como eu abordar a ação de divórcio com vocês sem distinguir divórcio consensual do divórcio litigioso, tá? Por isso, gente, eu vou precisar tecer comentários aqui com vocês acerca das duas peças processuais, tá? Então, vamos estudar na aula de hoje essas duas peças processuais: a ação de divórcio consensual e a ação de divórcio litigioso, tá? Por isso, pode ser que a aula fique um pouco mais extensa, peço a paciência de vocês. Se a aula estiver cansativa, pausem o vídeo, retornem a assistir novamente. Então, se vocês quiserem optar aí, por exemplo, assistir primeiro só a aula de divórcio consensual, que vai ser a primeira etapa dessa aula, e depois assistir a de divórcio litigioso, fazendo aí, contudo, uma segunda etapa dessa videoaula, fiquem à vontade, tá? Aqueles que estiverem dispostos e quiserem assistir diretamente já as duas peças processuais, vai ser um privilégio, até porque vamos abordar aqui na sequência, tá? Então, se eu não vou parar daqui, vocês também podem não parar daí, tá certo? Então, gente, não há como eu abordar uma peça processual com vocês, que seria divórcio consensual, e em outra oportunidade abordar de divórcio litigioso, já que eu quero trazer para vocês a diferença entre essas duas peças processuais, entre essas duas ações, as peculiaridades, para que não haja aí uma confusão que muitos estudantes, inclusive muitos profissionais, muitos advogados, acabam confundindo aí divórcio consensual com divórcio litigioso, tá? Quando, na verdade, os pedidos inerentes ao divórcio consensual estão aí na peça de divórcio litigioso e vice-versa. Então, minha intenção é acabar com essa confusão para que vocês entendam de uma vez por todas as diferenças entre essas duas peças, tá? Por isso, tenho que abordá-las na mesma videoaula. Então, peço a paciência, compreensão de meus queridos alunos e alunas, para que a gente consiga abordá-las nessa única videoaula. Tá certo, gente? Bom, dito isto, a primeira parte da aula, como já mencionei, será de divórcio consensual e a segunda parte, divórcio litigioso. Tudo em um vídeo só, tá certo, gente? Inclusive aí, por questão de celeridade e economia processual, tá certo? Bom, deixa eu minimizar aqui a tela. Pronto, agora espero que vocês consigam visualizar aí tanto a minha imagem quanto o esquema de aula que eu trouxe para vocês no dia de hoje, tá certo? Bom, então vamos tratar hoje, gente, a peça de divórcio consensual e divórcio litigioso. Primeira etapa da aula, divórcio consensual. Vamos abordar aí o cabimento, base legal, procedimento dessa peça, foro competente, questões importantes no momento que você abordar o seu cliente, no momento que você, na verdade, for fazer a primeira entrevista com o seu cliente, no momento que ele assina a procuração, contrato de honorários e tudo mais, aquela primeira entrevista é essencial, as perguntas mais pertinentes que você não pode deixar de fazer, tá? Então, documentos importantes também para essa peça processual, as provas que você eventualmente, enquanto advogado ou advogada, vai precisar trazer aos autos, e traga um modelo de uma peça de divórcio consensual, bem como a de divórcio litigioso, tá? De modo que vocês vão poder visualizar na tela de vocês, mas eu vou passar bem rápido o modelo da peça, para que a gente não perca tempo aqui, já que o vídeo pode ficar muito extenso, tá certo? Bom,
Bom, gente, divórcio consensual. Como será então, Matheus, a peça processual para a proposição de divórcio consensual? Gente, a primeira observação que eu trago acerca da peça de divórcio consensual é que, como o nome já diz, trata-se de uma ação em consenso, em comum acordo, onde as duas partes querem divorciar, tá? Então não há empecilho algum, tanto o cônjuge varão, tá? Como o cônjuge varoa. Então, tanto o homem quanto a mulher, ou o homem com homem ou mulher com mulher, já que já existe a possibilidade. Então, quando ambos querem divorciar de forma amigável, gente, de forma amigável, portanto, sem litígio, sem briga. Então, um quer o divórcio, o outro também quer, não se opõe, tá? Então, a petição cabível será a petição de divórcio consensual, tá, gente? Bom, então, Matheus, como será essa peça de divórcio consensual? Quais hipóteses a parte vai poder, vai precisar, na verdade, aí, para propor essa ação? Gente, a primeira observação que eu trago é que não mais existe a necessidade de que as partes previamente estejam separadas de fato ou separadas judicialmente, tá? Então, Matheus, o que quer dizer isso? Gente, a emenda constitucional número 66 possibilita que já haja um divórcio direto. Ou seja, gente, um indivíduo está casado com a sua esposa e a partir daquele dia ele pretende divorciar e ela também. Bom, os dois pretendendo divorciar, ainda que eles estivessem casados no dia anterior, no dia seguinte eles podem propor a ação de divórcio, tá? Não é mais necessário o requisito de separação de fato ou separação judicial pré-existente. Por que existia isso, Matheus? Porque a lei entendia que, eventualmente, as partes poderiam se arrepender, gente. As partes poderiam se arrepender daquele divórcio. Então, determinava que primeiro houvesse aí uma separação, ou separação judicial, ou separação de fato, para que aquele casal realmente tivesse certeza, após esse prazo, de que iriam querer o divórcio. Então, a separação judicial, porventura, era convertida em divórcio, tá? Existem ainda casais hoje que até a presente data estão separados judicialmente, mas não estão divorciados. Então, essas partes poderão propor ação de conversão de separação judicial em divórcio, tá? Então, percebam as peculiaridades. Existia a exigência de um período prévio, tá? Para a separação de fato e separação judicial, para que a parte pudesse propor divórcio, tá? Era 1 ano de separação judicial e separação de fato pelo menos 2 anos. Então, a emenda constitucional número 66 terminou com isso, tá, gente? Então, o divórcio poderá ser diretamente proposto, tá? Bom, então, basta ter o prévio requisito de as partes quererem divorciar, para que haja um divórcio, inclusive consensual. Tá certo, gente? Bom, o que as partes precisam trazer aí nessa petição de divórcio para convencer o magistrado, gente, a decretar aquela sentença de divórcio, pondo fim, então, àquela sociedade conjugal? Bom, se houver filhos menores, tá? Se houver filhos menores, as partes precisam, já nesse acordo consensual, já nesse divórcio consensual, trazer aí as informações de como seria a relação de guarda e direito de visitas desses filhos, tá? Então, convém aí a parte... observação, gente. No divórcio consensual, ambos assinam a petição, tá? Tanto o advogado como ambos os requerentes, já que os dois são requerentes, tá? Não existe aí, portanto, requerente e requerido. Os dois estão requerendo o divórcio de uma forma consensual, tá? Então, os dois assinam a peça, tá, gente? Pode ser o advogado comum, como pode ser também advogados distintos, desde que aquela peça ali seja consensual, seja assinado por todos, tá certo? Então, observação importante, todos assinam aquela petição, tá bom, gente? Bom, precisa dispor, portanto,
da guarda dos filhos menores e direito de visitas, como será exercido. Precisa dispor sobre pensão alimentícia para os filhos, tá, gente? Se houver, então, filhos menores. Pensão alimentícia mútuas, tá? Tanto, então, do divorciando como da divorcianda. Portanto, a gente abre um tópico se as partes não quiserem pensão entre si, divorciando e divorcianda, a gente abre um tópico dizendo que as partes dispensam alimentos entre si, tá? Já que nenhum dos dois vai precisar dos alimentos um do outro, tá, gente? Mas precisa realmente abrir esse tópico e informar para o magistrado que eles estão dispensando alimentos entre si. E alimentos em relação aos filhos deve ter um tópico também dispondo sobre isso, ok? Em relação ao patrimônio, caso haja também, gente, patrimônio do casal, já nessa petição de divórcio consensual, deve haver aí um tópico específico no que diz respeito ao patrimônio, tá? Então, como será essa divisão, já que é um patrimônio comum, o que era patrimônio de um deles apenas, que já pré-existia antes do casamento, tá? Se a gente estiver aí tratando de uma comunhão parcial de bens, então, indispensável que haja um tópico acerca de patrimônio, sendo ele patrimônio positivo ou não. Então, ainda que não tenha nenhum patrimônio, é comum e é, inclusive, uma orientação minha enquanto professor de vocês, enquanto advogado, que haja um tópico ainda que não exista patrimônio. Tá? Ah, Matheus, para que eu vou descrever sobre isso se não existe patrimônio? Gente, convém informar o magistrado que aquelas partes não tinham patrimônio. Então, ainda que não haja patrimônio, convém abrir um tópico e dizer do patrimônio. Excelência, durante a constância do casamento, o casal não adquiriu patrimônio nenhum, portanto, não há nada a partilhar. Tá, gente? Então, não abra esse tópico apenas quando estiver patrimônio. Quando não estiver também, convém abrir o tópico dos patrimônios, tá certo? Na sua peça aí, prática profissional. Também deve haver um tópico dispondo acerca do nome daquela parte, vai voltar a usar o nome de solteiro ou não, já que aquela petição ali, você requer ao final que seja averbado aquela certidão, que seja averbada, tá? Portanto, irá um ofício aí para aquele cartório competente, modificando, dizendo que aquelas partes não mais estão casadas, tá? E quem modificou o nome no momento do casamento poderá, então, voltar a ter o nome de solteiro, tá? Ou não. Vai depender, então, da vontade das partes, tá certo? Cada um com seu nome que vai dispor sobre o seu nome, se vai voltar a usar o nome anterior ou não. Lembrando que é um direito da parte, no momento que aquela parte se casa, adquire aquele nome, passa a ser o direito dela dispor sobre aquele nome ou não. Tá certo, gente? Bom, ressalto que caso não haja filhos menores, esse divórcio consensual, inclusive, gente, poderá ser feito em cartório, tá? Então, as partes assinam, através de uma escritura pública, poderá ser decretado aí o divórcio do casal, desde que seja um divórcio consensual, que não haja crianças, não haja menores, tá? E, eventualmente, aí as partes não irão litigar naquele caso específico. Então, poderá ser feito através de escritura pública, tá? Inclusive, independendo de homologação judicial. Certo, gente? Importante, então, muito mais célere, muito mais rápido. Um requisito importante é que seja subscrito por advogado, tá? Então, vou lá no cartório, vou requerer o divórcio, mas não vou contratar advogado para tanto. Não pode, tá, gente? O advogado é indispensável, só poderá ser, portanto, aí, registrado uma escritura pública, caso haja uma assinatura de advogado, tá certo? Nesse divórcio consensual, através de escritura pública, tá? Então, pode ser tanto através de escritura pública, portanto, extrajudicialmente, como também, gente, judicialmente, ok? Bom, qual a base legal, Matheus, para a proporção de divórcio aí consensual? A própria Constituição Federal, gente, artigo 226, parágrafo 6º, com a nova redação aí com a emenda constitucional,
tá? Que possibilitou o divórcio direto. Código Civil, artigo 1571 e seguintes. Lei de divórcio, tá? Lei 6.515 de 77, um pouco antiga, tá? E a lei de alimentos, se houver pedido de alimentos, tá? Se houver pedido de alimentos, portanto, lei 5.478 de 68, certo, gente? Então, é base legal para deixar sua peça mais robusta. Ah, Matheus, posso colocar só o artigo da Constituição Federal? Pode, mas a sua peça não fica bem fundamentada. Posso colocar só o Código Civil? Muitos advogados colocam só o artigo do Código Civil, 1571 do Código Civil. Posso, Matheus, minha peça está errada? Estará errada? Não estará errada, tá, gente? Não estará errada. Eu, particularmente, coloco aí o Código Civil, lei do divórcio, tá? Então, às vezes, nem coloco aí a fundamentação da Constituição Federal, embora fique mais completa a sua petição, tá certo? Então, se você quiser colocar aí, gente, não vai dar muito trabalho. Então, com base no artigo 1571 do Código Civil, artigo 226 da Constituição Federal, parágrafo 6º, e lei do divórcio, tá certo? Então, sua peça fica aí mais fundamentada, melhor fundamentada, não precisa nem transcrever, tá? Se você não quiser deixar sua peça muito, muito grande, então basta citar os dispositivos de lei, tá certo? Ah, Matheus, então como seria o procedimento dessa peça profissional? Como seria esse processo propriamente dito? Como seria desenvolvido? Bom, gente, a observação que eu trago é que no divórcio consensual, inclusive, não há a necessidade de realização de audiência. Pensem comigo, gente. O marido quer separar, tá? Ou quer divorciar, desculpe. O marido quer divorciar. A esposa também quer divorciar. Ambos contratam advogados. São maiores, capazes. Não há filhos menores. Bom, suponhamos que as partes estão de acordo. Ainda que haja filhos menores, mas as partes estão de acordo. Gente, as partes querendo divorciar, contratando um advogado comum, advogados aí diferentes, mas que também assinem as peças, porque qual será a necessidade de se realizar uma audiência para tanto, tá? Bom, então, caso de vocês é consensual, portanto, não há briga, aquele casal já se entendeu, aquele casal tem intenção de divorciar de fato, então, para que se fazer audiência, gente? Então, via de regra, divórcio consensual, sobretudo quando não há filhos menores, tá? E aquela parte não vai discutir, portanto, alimentos, por exemplo, de se observar que não haverá necessidade de uma audiência, tá, gente? Então, o juiz poderá, mediante a petição da parte ali, todos assinando, tá? Inclusive, ambos os requerentes assinando a peça, juntamente com seus patronos, ou o seu advogado único, se for um só, pedindo, requerendo aí a decretação do divórcio, tá? Então, gente, não há necessidade de o juiz realizar uma audiência para chegar no dia da audiência e dizer: você quer separar, você quer divorciar? Parte, quero. Você quer divorciar? Também quero. Pronto, estão divorciados. Não há necessidade, tá, gente? Então, caso seja consensual, não haverá necessidade de realização de audiências, tá? Bom, qual é o foro competente, Matheus, para a propositura aí do divórcio consensual? Gente, o foro competente vai ser o domicílio de qualquer das partes, tá? Já que é consensual, então, o divorciando pode dizer: olha, posso propor ação aqui na minha comarca, já que o foro aqui é muito célere e vai tramitar rápido o nosso processo e tudo mais. A parte pode: não, tudo bem, pode propor ação aí. Ou o contrário, posso propor aí na sua cidade, já que vai ser muito mais rápido esse divórcio? Pode também, tá, gente? Então, já como o divórcio é consensual, o foro competente vai ser o domicílio de qualquer um dos requerentes, tá certo? Pode ser que um mora em uma cidade, outro mora em outra cidade, então eles vão, portanto, aí definir qual seria o foro ideal para julgar e processar aquele divórcio, tá certo? Bom, quais são os questionamentos importantes, Matheus?
as perguntas que eu não posso deixar de fazer aos meus clientes ou ao meu cliente, eventualmente, se for divorciar consensualmente. Primeira questão é desde quando então são separados, tá? Inclusive para a gente saber a questão patrimonial, se for o caso. Qual foi o regime de bens, se for comunhão parcial, se for universal também, para a gente poder, enquanto advogado ou advogada, no caso aí, entender qual será a divisão daquele patrimônio, qual patrimônio deve entrar na divisão ou não. Então, qual regime de bens, realmente é uma informação muito importante e crucial para propor qualquer ação de divórcio, tá? Se tem filhos, se esses filhos são maiores, se esses filhos são menores, tá? Se ficará com a guarda da mãe ou do pai, como será a regulamentação de visitas, qual será o valor dos alimentos que vão ser estipulados, se vai ser uma guarda compartilhada ou não, tá? Como será a visitação, tudo mais. Então, são perguntas aí, gente, indispensáveis no momento da entrevista com o seu cliente ou a sua cliente, tá? Também deve perguntar se aquela parte vai querer pedir alimentos a outra ou não, ou se eles já entraram em um consenso em relação a isso. Às vezes a parte divorcia, por exemplo, o marido divorcia da esposa, entende que aquela esposa não tem condições de trabalhar e já oferta amigavelmente: olha, doutor, quero ofertar aí durante o período de 1 ano uma pensão de um salário mínimo, ou no período de 2 anos, enfim, as partes vão se entender, tá? E o advogado, no momento que propõe essa ação, deve também fazer esse questionamento, inclusive no escritório, se a parte vai ofertar os alimentos ou não, ou se vai haver dispensa mútua de alimentos, tá certo? Obviamente, perguntar se existe patrimônio, tanto patrimônio aí positivo como negativo, tá, gente? Então, às vezes, aquele casal contrai dívidas e, às vezes, a dívida fica sobre a responsabilidade de um só. Então, é importante, no momento da entrevista, o advogado perguntar ao seu cliente: olha, vocês adquiriram algum patrimônio positivo ou negativo? Ou seja, alguém está devendo alguma coisa? Às vezes, uma parte pega um empréstimo a pedido do marido ou vice-versa. O marido pega um empréstimo a pedido da esposa para, por exemplo, uma reforma na casa, etc. E aquela dívida fica em nome daquela pessoa. Então, também faz parte do patrimônio do casal, gente, dividir também as despesas, tá? Então, a gente vai ver créditos e débitos. Então, patrimônio positivo, bem como patrimônio negativo, tá certo? Então, pergunta que você não deve deixar de fazer ao seu cliente. E quais são os documentos importantes, Matheus, para propor essa ação de divórcio? Claro, os documentos pessoais, certidão de casamento, que é indispensável, tá? Certidão de nascimento dos filhos, se existir realmente algum filho, tá, gente? Pacto antinupcial, às vezes as partes fazem lá contrato de namoro, tá, gente? Então, se houver, você pede ao seu cliente também para eventualmente juntar os autos. Escritura dos imóveis, documentos aí que comprovem algum crédito, algum débito, por exemplo, financiamento de carro, financiamento de casa. Então, convém trazer um contrato para você analisar enquanto advogado, enquanto advogada, tá? Extrato de contas correntes, se for o caso, podendo ser, inclusive, extrato negativo. Olha, doutor, minha conta está negativa, estou devendo 30 mil reais. Por quê? Porque ele usava o meu cartão e o meu cartão ele estourou e não pagou, etc. E veio acumulando essa dívida, então faz parte da dívida, tá, gente? Então, faz parte também do patrimônio do casal, ainda que negativo, tá certo? Bom, Matheus, quais são as provas que meu cliente, então, precisa produzir? Qual a forma, então, de provar aí o quanto alegado? Gente, além da certidão de nascimento e documento dos filhos, todas as provas que se referirem a qualquer patrimônio, a qualquer bem. Tá podendo ser móveis, imóveis, então documento do carro, documento da casa, contrato de compra e venda, tá? Então, todo documento que comprove aí que existe alguma transação que pode ser o patrimônio do casal, é interessante o advogado analisar para ver se é importante juntar os autos, tá? De repente, aquele patrimônio, às vezes, por exemplo, um carro que a parte tinha adquirido antes de casar e o regime de comunhão parcial de bens. Aí você já descarta aquele documento, devolve a parte, entendendo que não vai acrescentar em nada
no seu processo, né? Tem que ter também, o advogado tem que ter a boa-fé processual, sempre, e entender que quando aquele documento ali não vai acrescentar nada ao pedido do seu cliente, devolver a parte, dispensar e dizer que não é o caso de juntar aquele documento, tá? Então, a triagem, quem faz é o advogado, no momento ali daquela entrevista, tá certo, gente? Bom, traga um modelo, então, o valor da causa, desculpa, ainda bem que eu tenho aqui o esquema para que eu não me perca, tá? O valor da causa, gente, o valor na ação de divórcio consensual vai ser a soma do patrimônio, a soma dos bens, tá? E se não houver bens, Matheus, se não houver patrimônio nenhum, a gente atribui o valor da causa, geralmente um salário mínimo, tá? Quando não há patrimônio, certo, gente? Então, havendo patrimônio, você, enquanto advogado, vai fazer a somatória do patrimônio, dos valores aí desses bens, e vai atribuir o valor da causa à soma desses bens, tá certo, gente? A soma desse patrimônio comum, tá bom? Traga um modelo aqui que eu vou passar rápido o modelo, tá, gente? Porque nossa aula já temos 26 minutos e ainda vou adentrar na outra peça processual, que seria o divórcio litigioso, tá certo? Então, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida do divórcio consensual, e se porventura houver alguma dúvida, entre em contato comigo imediatamente, tá certo? Bom, trago um modelozinho de divórcio consensual. Portanto, aí, gente, endereçamento pode ser a critério das partes, tá certo? Então, domicílio de qualquer um deles. A gente qualifica a parte ali, traz aqui as informações. Aqui eu coloquei aqui, fundamentação legal, lei do divórcio, tá? Trouxe também o Código Civil e o próprio Código de Processo Civil, CPC também, tá certo? Aqui historiando o fato, gente, as partes foram casadas sob o regime de comunhão parcial de bens, desde o período tal até o período tal, quando ocorreu, portanto, a separação de fato, as partes querem em comum acordo por fim aquela relação conjugal, e etc, etc. Diz qual é o patrimônio do casal, se existe patrimônio, se não existe, se existem filhos, se não existem, tá, gente? Então, aqui a gente vai trazer aqui os fatos para que o magistrado entenda aí qual a demanda que está sendo proposta. Então, ao final, vou passar mais devagar aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo. Estimação do MP, porque nesse exemplo aqui tem menores, tá? Bom, com isso a gente conclui a peça processual de divórcio consensual. Agora, a gente inicia a peça processual de divórcio litigioso. Observem as peculiaridades, vou trazer as diferenças de uma peça para outra, tá certo? Não há como fazer uma peça, se fosse uma peça só, a gente iria terminar no tempo razoável, 28 minutos de aula. Mas trago outra peça, então são 2 aulas em uma aula só, em uma videoaula só, tá certo? Então, peço a compreensão, respira um pouco, bebe uma água e sigamos juntos. Gente, divórcio litigioso, aqui que vem os problemas, que a gente vê no dia a dia, os casais aí sem querer ceder, tá? Então, aquela frase antiga que a gente ouve de eu não dou o divórcio para ele, ou eu não dou o divórcio para ela vai querer, mas eu não vou dar. Gente, não existe isso, acabou, tá? Quem dá o divórcio não é a parte, é o juiz em consonância com a lei, em respeito à lei, em obediência à legislação, tá? Então, guardem essa informação. O direito ao divórcio é um direito potestativo. O que é isso, Matheus? É aquele direito que pode ser exercido pela parte sem a contestação da outra parte, tá? Então, portanto, se eu quiser me divorciar, gente, é um direito meu, é um direito potestativo que a outra parte não pode se opor. A minha esposa, por exemplo, não vai poder se opor, vai dizer, não, eu quero que você fique casado comigo. Gente, é um direito da parte. Não quero mais permanecer casado com uma determinada pessoa,
não há mais obrigatoriedade nenhuma, não preciso ficar casado com aquela pessoa durante um ano, já que existiu a emenda constitucional 66 que possibilita o divórcio direto, tá? Então, as partes que não querem mais permanecerem casadas, gente, tem um direito potestativo do divórcio, aquele direito que não pode ser contrariado pela outra parte, tá certo? Então, o direito potestativo é isso. Então, gente, divórcio litigioso, portanto, aí será cabível quando uma daquelas partes quer se divorciar e encontra alguma resistência da outra parte, tá certo? Então, esse divórcio será um divórcio litigioso, um divórcio com brigas, um divórcio com impasse, tá certo, gente? Então, vamos ver aqui os pormenores dessa peça prática profissional de divórcio litigioso, tá certo? A gente vai ver aqui o cabimento, a base legal dessa peça, também o procedimento, foro competente. Tem uma novidade aqui no foro competente, gente, que eu trago a vocês. Vou trazer coisa recente, tá? Alteração, portanto, na Lei Maria da Penha, e no momento oportuno eu vou compartilhar com vocês, tá? Essa informação recente, que inclusive será polêmica, é uma questão polêmica e será objeto de concurso público, exame da OAB, etc. Com certeza, vocês vão encontrar questões sobre isso, tá? Bom, questionamentos importantes, documentos importantes também, provas que devem ser produzidas, contestação, valor da causa e um modelo também do divórcio litigioso, tá certo, gente? Bom, quando será então cabível, Matheus, o divórcio litigioso? Gente, sempre quando não houver a possibilidade de aquele divórcio ser consensual e as partes quiserem se divorciar, uma das partes quiser se divorciar, será aquele divórcio, então, litigioso, tá? Então, quando não houver a possibilidade do divórcio consensual. Lógico, a gente sempre deve ponderar pela possibilidade de se fazer o divórcio consensual, tá? O novo CPC trouxe, inclusive, essa tendência conciliatória que deve parar sempre em todas as relações, tá, gente? Então, sempre a preferência será do divórcio consensual. Ah, Matheus, mas está impossível, a parte não me entende, a parte quer brigar, quer litigar, aí não terá outro jeito, divórcio litigioso, tá certo? Bom, observação número 1, divórcio litigioso, gente, aquela parte naturalmente será representada por um advogado único, tá? Pode ser mais de um advogado, mas que vai ser divergente do advogado da outra parte, vai ser outro advogado, sendo um advogado diferente. Ah, Matheus, pode acontecer no curso de um divórcio consensual, esse divórcio virar litigioso? Pode acontecer, inclusive quando isso acontecer, recomendo que o advogado não fique em cima do muro, ele entenda qual a parte que ele vai defender, que ele vai ser o patrono, e a outra parte, naturalmente, vai contratar outro advogado ou a defensoria pública, tá? Então, pode acontecer de um processo consensual virar um processo litigioso. Nada impede que isso aconteça. Se assim acontecer, o advogado vai ter que ser sábio para advogar apenas para uma parte sem tomar partido da outra parte, tá certo, gente? Bom, já que ele pode até ofender ou dispor contra algum artigo do Código de Ética e Disciplina da OAB, inclusive, tá, gente? Então, é melhor advogado que era advogado das duas partes, até em algumas ocasiões específicas, subestabelecer para um colega, tá? Já que ele iniciou sendo advogado dos dois e passa a ser um litígio com uma das partes, a parte passa a ter um litígio com outra parte, e o advogado era advogado dos dois. Às vezes, em alguma ocasião, é até melhor subestabelecer para um colega, tá? Para não ter nenhum problema aí futuramente em relação à sua ética profissional, certo? Então, é a sugestão minha enquanto advogado. A cada um vai seguir a sua orientação conforme o Código de Ética e Disciplina da OAB, certo, gente? Bom, então, ressalto aquela informação que não há necessidade de uma prévia separação judicial, nem separação de fato. As partes podem, portanto,
propor uma ação de divórcio direta, tá? Diretamente. Então, acordei amanhã e não quero mais estar casado com essa pessoa. Ação direta de divórcio. Não há requisito. Você primeiro tem que sair de casa. Você primeiro tem que estar separada de fato. Você precisa estar separada judicialmente. Nada disso, gente. Nada disso. Emenda Constitucional número 66. As partes não querem mais divórcio direto. Tá ok, gente? Bom, gente, observação importante. Durante a ação, uma das partes pode pedir a separação de corpos, tá? Então, pode, durante aquele processo ali de divórcio, exigir já a separação de corpos, artigo 1562 do Código Civil, tá? Bom, não podemos deixar de ressaltar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, que possibilita também que aquele homem, por exemplo, fique afastado do lar e daquela pessoa durante um determinado período e durante uma determinada distância, tá? Então, pode haver aí, por exemplo, uma ordem do juiz para que aquela parte não se aproxime da vítima ou da casa da família, etc. Então, não podemos descartar essa possibilidade, porque é importante também trazê-las para vocês, tá? A base legal da propositura da ação de divórcio litigioso vai ser a mesma do divórcio consensual, tá, gente? Então, portanto, aí lei do divórcio, Código Civil, Constituição e lei de alimentos, se houver pedidos de alimentos, tá certo? Bom, como vai ser então o procedimento, Matheus, dessa ação de divórcio litigioso? Bom, gente, o procedimento vai ser comum, tá? Claro, se não houver aí alguma peculiaridade que traga o rito do procedimento especial, como, por exemplo, pedidos de alimentos para menores e etc, tá? Então, não havendo aí nenhuma possibilidade de um rito especial, o rito será do procedimento comum, tá certo? Bom, dito isso, gente, observação importante em relação ao processo de divórcio é que aquela contrafé, no momento da citação, o que é contrafé, Matheus? Quando o oficial de justiça, gente, vai citar uma parte de um determinado processo, vai dizer, portanto, o que é citação, chamamento do réu ao processo, vai dizer, olha, você está sendo processado, assine aqui, tá? Observação número 1 que eu trago. Essa citação deverá ser pessoal, tá, gente? Então, processo de divórcio litigioso, a citação da parte deverá ser uma citação pessoal, tá? Observação número 2. O oficial de justiça que for aí efetivamente promover a citação não deverá apresentar contrafé. O que é contrafé, Matheus? É aquele documento, gente, que o oficial de justiça leva, que é a petição inicial daquela ação, tá? Então, geralmente nas ações comuns, o oficial de justiça apresenta a citação, um mandado de citação, para que a parte assine e entrega a via daquela petição inicial que foi proposta lá naquele processo. Então, a parte toma ciência, no momento que faz a leitura, já assina o mandado de citação e já lê a petição inicial, tá? Bom, nas ações de divórcio litigioso, essa contrafé não irá acompanhando a citação. Por quê, Matheus? Porque aquela parte, em querendo ter acesso àquelas informações, deverá se dirigir ao cartório, ou já que hoje já é o processo eletrônico, poderá acessar aí o processo eletrônico. Mas lembrando que a parte necessariamente vai ter que se dirigir ao cartório, gente, ou até constituir um advogado, se ela estiver em outra cidade, por exemplo, para que o advogado vá até o cartório com procuração devida, já que os processos correm em segredo de justiça, tá? Então, a parte vai precisar pegar uma senha para ter acesso àquele processo eletrônico, ok? Então, Matheus, a contrafé não vai com a citação? Não, tá? A parte tendo interesse em saber o que diz ali naquela petição inicial, vai se dirigir ao cartório competente, cartório que eu digo é aquele cartório daquele juízo, tá certo, gente? Então, por exemplo, for primeira vara de família, a parte vai se dirigir ao cartório da primeira vara de família e vai
requerer a senha para ter acesso aos autos. Tá certo, gente? Então, mandado de citação, que será, gente, para aquela audiência de conciliação, tá? Audiência de conciliação ocorrendo sem sucesso, portanto, sem acordo, correrá o prazo para a parte apresentar contestação. Ressaltando que a parte que for apresentar contestação não pode contestar acerca do pedido de divórcio propriamente dito. Então, por ser um direito potestativo, o requerido não pode se opor ao divórcio. Poderá discutir as questões em relação ao divórcio, como divisão de bens, valor de pensão, etc, etc, tá? Então, mas o divórcio propriamente dito deverá ser decretado, inclusive poderá haver um pedido liminar, gente. Um pedido liminar com fundamento aí no artigo 300 e 311 do CPC, para que aquele juízo proceda logo o divórcio do casal. Porque às vezes, gente, a parte que te procurou precisa tocar sua vida. Às vezes quer casar novamente. Olha, doutor, olha, doutora, eu estou precisando me casar novamente e esse divórcio está sendo um problema na minha vida atual, conjugal, porque a minha companheira, ou a minha namorada, ou a minha noiva, enfim, fica jogando isso todos os dias na mesa, esse assunto, e está dizendo que eu quero ficar com ela, se eu não quisesse eu já tinha divorciado, e que eu ainda estou casado porque eu gosto dela, e etc, etc. Gente, para evitar tudo isso, que veio essa emenda constitucional 66. A parte não precisa mais ficar casado com o outro. Então, liminarmente, o juízo pode já decretar o divórcio e, em relação às outras questões daquela ação, o processo seguirá, tá? Então, por exemplo, o que deverá fazer o juiz no momento dessa ação de divórcio com um requerimento aí de uma liminar. O juiz deve decretar o divórcio, gente, e continuar o processo em relação às outras lides, às outras discussões processuais ali, caso patrimônio, pensão, guarda de filhos, etc, etc, tá? Então, o divórcio poderá liminarmente já ser decretado. Uma observação importante, tá? Que pode ser objeto de prova, inclusive. Tá certo, gente? Bom, então, acontecendo, portanto, aí a contestação, que não poderá versar acerca do divórcio propriamente dito, mas daquelas questões ali que foram pedidas naquela ação, a parte, portanto, vai ter 15 dias para contestar, tá? A partir daquela audiência de conciliação que não teve sucesso. Ok, gente? Foro competente, Matheus. Qual foro competente aqui que eu trago a novidade recente, gente? Lei 13.894 de 2019. Observem, deixa eu chegar no inciso 4, que eu vou trazer as novidades dessa lei, tá? Bom, então foro competente para a proporção do divórcio, gente, vai ser aí domicílio do guardião do filho incapaz, se houver filho incapaz, portanto, quem estiver com aquele filho, o processo deve ser realmente distribuído para aquele domicílio, tá? Da parte que está aguardando o filho incapaz, que tem a guarda daquele menor, tá? Não havendo filho incapaz, portanto, o foro competente será do último domicílio do casal, tá? Não havendo, portanto, filho incapaz, então, o último domicílio. Então, suponhamos aí que o casal se conheceu em Salvador, vieram para Guanambi, Bahia, ficaram casados em Guanambi, Bahia, depois retornaram a Salvador, continuaram lá em Salvador morando e terminou o relacionamento lá em Salvador. Qual foi o último domicílio do casal, gente? Salvador. Então, a parte deverá propor ação, nesse caso, em Salvador, Bahia. Tá certo? Bom, outra hipótese, domicílio do réu, se bem uma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, suponhamos aí que encerrou em Salvador aquela relação conjugal, tá? A parte requerida, por exemplo, a mulher retornou à sua cidade de origem, que seria Guanambi, Bahia, e o divorciando, tá? O homem foi para São Paulo. O último domicílio do casal, observe, foi em Salvador, mas a mulher, nesse caso aí, nenhum dos dois estão em Salvador, um está em Guanambi, outro em São Paulo, então deverá ser proposta então, no domicílio da mulher. Portanto,
Guanambi, Bahia, nesse exemplo que eu trouxe, tá certo, gente? Bom, inciso 4, aí que vem a novidade da alteração na Lei Maria da Penha, bem como alteração no próprio CPC, tá, gente? Que foi a Lei 13.894 de 2019. Olha que interessante. Essa lei aí foi promulgada em outubro de 2019. Mês de outubro de 2019, inclusive foi o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não estava no Brasil. Mourão assumiu enquanto vice-presidente e realmente foi quem promulgou essa lei e vetou, observem que interessante, vetou um artigo da lei que possibilitava que a mulher vítima de violência familiar, tá? Vítima de violência doméstica e familiar, que aquela mulher pudesse propor ação de divórcio no próprio juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, observem, essa Lei 3.894 trouxe a possibilidade de a mulher propor divórcio já, por exemplo, que a mulher foi agredida, gente, vai lá na vara no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, registrar uma ocorrência, então começa o processo e aquela mulher pode dizer, olha, já quero me divorciar, não quero mais ficar com ele, eu fui agredida, ele ameaçou me matar, etc, etc. Então, essa lei trouxe essa possibilidade de a mulher, no próprio processo, naquele processo lá de violência doméstica, do juizado de violência doméstica, ser competente também para divorciá-la, tá? Então, aquele juizado já poderia, então, decretar o divórcio. Só que o vice-presidente, o então vice-presidente na época, vetou esse artigo de lei, tá? É o 14A da Lei Maria da Penha. O que aconteceu, gente? Em dezembro do mesmo ano, portanto, dezembro de 2019, então não tem nem 5 meses, tá? Em dezembro de 2019, o então presidente Jair Messias Bolsonaro, retornando ao Brasil, promulgou novamente essa lei, trazendo de volta o veto do vice-presidente. Então, gente, o que nós temos hoje, Matheus, é o quê? Já que houve essa confusão de veto e promulgar o que foi vetado. Gente, hoje é perfeitamente possível aquela mulher que é vítima de violência doméstica e familiar propor um inventário naquele mesmo processo em que ela registrou a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, que está tramitando no juizado especial de violência doméstica e familiar, tá certo? Contra a mulher. Então, gente, observem, o único detalhe é que esse juízo, tá? Do juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher, não poderá dispor sobre a divisão patrimonial, tá? Então, o juiz não vai poder adentrar, a juíza não vai poder adentrar na questão patrimonial daquele divórcio. Portanto, terá competência, já que houve a promulgação novamente pelo presidente, tá? A lei está em vigor, então aquela parte poderá, portanto, propor aí o divórcio naquele próprio processo. Qual a intenção dessa lei, gente? É para que aquela mulher não precise rever toda aquela situação constrangedora em que ela passou, foi agredida, etc, para não precisar propor uma nova ação de divórcio e nessa nova ação